Bom, vamos dar continuidade, então, ao nosso simpósio sobre a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Eu vou chamar aqui para compor a segunda mesa. A segunda mesa vai tratar da cadeia de custódia da prova e teoria de descontaminação do julgado. Então, é com muita alegria que eu chamo para compor essa segunda mesa o Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça. O doutor Valfredo, pode sentar aqui, Rogério. O doutor Valfredo Cunha Campos, debatedor, promotor de justiça. E o Sérgio Linares Filho, perito criminal da Superintendência da Política Técnico-Científica. O nosso expositor da mesa será o Rogério Sanches Cunha. Rogério, nosso querido colega, é promotor de justiça, assessor do CAU Criminal, do Ministério Público de São Paulo, professor do curso de pós-graduação em Direito Penal da Escola Superior do Ministério Público, professor de Direito Penal e Processual em cursos preparatórios para concursos públicos e autor de diversos livros. Peço licença para não ler o currículo inteiro do Rogério, senão íamos tomar todo o tempo da nossa mesa. Então, Rogério, desde logo, você está com a palavra. Bom dia a todos, gostaria de cumprimentá-los, antes de mais nada, na pessoa do diretor da escola, doutor Paulo, a quem agradeço o convite, estendo os agradecimentos e cumprimentos aos seus assessores. Quero cumprimentar os debatedores, que já os conheço e muito me honram de pertencerem a esta mesa. Cumprimentar o Arthur, coordenador do Centro de Apoio Criminal, também a pessoa da doutora Tereza, nossa corregedora, e que tem ajudado muito o Centro de Apoio Criminal, por incrível que pareça, muitas das teses que acabam sendo divulgadas como sendo do Centro de Apoio Criminal, os colegas não sabem, mas tem digital da corregedoria. O que é até bom que eles saibam agora, né, doutora Tereza? Eu quero, rapidamente, o meu tema é a cadeia de custódia, também quero comentar o 157, parágrafo 5º, mas antes eu não posso deixar de fazer um link com o juiz das garantias, tema do primeiro painel. Tem tudo a ver, vocês já vão entender onde eu quero chegar. Por quê? Porque, como já ouviram, nas palavras dos embargadores, dos debatedores que me antecederam, tem uma prova que será produzida na fase policial e que será efetivamente aproveitada no processo sem questionamentos, que é a prova pericial, uma prova irrepetível. Daí a importância da cadeia de custódia e perícias em geral. Claro que eu não vou entrar aqui em termos técnicos, vai ficar para o doutor Sérgio, mas eu quero fazer um link com o juiz das garantias. Eu gostaria de fazer o link da seguinte maneira. Primeiro, disse bem a doutora Marta, nós temos que aplaudir o juízo das garantias. Eu não sou contra o juízo das garantias. Talvez o formato que tenha sido criado foi um formato afoito, remendado, incluído de forma infeliz já na Lei 13.964, quando ele está sendo discutido razoavelmente no novo CPP. Nós mesmos participamos de algumas audiências públicas, então parece que nasceu mediante uso de fórceps. Bom, esse juiz das garantias tem que ser aplaudido. Tem que ser aplaudido a tal ponto de eu ousar discordar de alguns que já estão dizendo que não se aplica juiz das garantias no júri. Por que não? O juiz no júri pode correr o risco de ser, entre aspas, contaminado? Não, mas é porque no júri é o jurado quem decide, então nós temos instalado um sistema de juiz das garantias. Essa premissa é falsa. O juiz togado que trabalha desde a investigação, ele vai ter o poder decisório após a primeira fase. Ele pode, no caso de inimputabilidade, ser a única tese levantada, aplicar sanção penal da espécie medida de segurança. E nós não podemos esquecer, se esse argumento não lhe seduziu, se os jurados desclassificarem para crime não doloso contra a vida, é esse juiz, que desde a investigação está acompanhando tudo, quem vai julgar. Não tem sentido nós excluirmos do júri. E também não tem sentido, e aqui eu falo com a mesma sinceridade, excluirmos da Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha não merece um juiz de garantias?
Se ele vai trazer, nas palavras da doutora Marta, e está também na lei, uma estabilidade na prova. Por que a Lei Maria da Penha não merece um juízo das garantias? Agora, o legislador, quando cria o juiz das garantias, claro que ele comete vários equívocos. Claro que ele comete vários equívocos. Por exemplo, o juiz das garantias ir até a fase do 399. Isso é uma excrescência. O juiz da garantia recebe a denúncia, faz o juízo de prelibação e dali para frente é o juiz da instrução. É absurdo o juiz das garantias ter poder de delibação. Ele não pode. Recebeu a denúncia, dali para frente é o juiz da instrução. E eu quero aqui colocar uma posição minha também, já estou sendo criticado por isso. Eu não li, em nenhum momento, o artigo 3º, nas suas várias letras, proibindo o inquérito policial de acompanhar a denúncia. Não vi. Ele diz que os autos de competência do juiz das garantias, os autos com as decisões no âmbito da competência do juiz das garantias, os autos ficam acautelados. Em nenhum momento ele, entendo eu, em nenhum momento ele proíbe o inquérito de acompanhar. Tanto é que o artigo 12 continua vivo, brilhando no CPP. Mas aqui temos que lembrar as palavras do nosso embargador, que foi muito feliz quando disse, o legislador, percebendo ou não percebendo, deu margem a várias revogações implícitas. Uma, por exemplo, doutor Herman, o prazo para a conclusão do inquérito do preso. Eu vi que o senhor se posicionou, o MP também está se posicionando, no sentido de que tem o prazo do artigo 10 dias, podendo ser prorrogado por 15 dias. Mas eu não entendo que seja esse prazo. A doutora Juliana, ela detectou uma influência muito grande do trâmite do processo na Justiça Federal. E lá na Justiça Federal o prazo é de 15 mais 15. Foi esse prazo que norteou o nosso legislador. Então eu entendo que o prazo para concluir o inquérito de indigitado preso hoje está unificado, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal. É de 15 dias mais 15 dias. E se eu chego a essa conclusão, doutor Herman, é porque eu estou entendendo que houve aqui uma revogação parcial implícita. São vários os dispositivos que acabaram não merecendo atenção, porque ele não fez uma alteração olhando todo o CPP. Ele fez uma alteração absolutamente descuidada, sem atentar para o tamanho do nosso ordenamento processual penal. Exceções de suspeição, eu tenho que alegar a exceção de suspeição no momento da defesa escrita. Mas como é que eu vou alegar a suspeição de um juiz que eu nem sei quem é ainda? Eu vou ter que mudar o prazo da exceção de suspeição. Ela vai ser daquele prazo que o juiz do processo aparece. Aí eu conversei com um parlamentar, que eu tenho algum contato, comecei a falar, mas espera um pouquinho, eu não estou entendendo. Falei, não, isso nós percebemos. Mas está gerando esse problema. Então eu acho importante nós termos em mente que o juiz das garantias é um sistema de justiça, processual penal que deve ser fomentado, sim, mas com outra roupagem. Dr. Herman, junto com a doutora Marta e a doutora Juliana, os três mostraram os graves equívocos. Agora, eu não vi, insisto, até para eu já entrar no meu tema, eu não vi as várias letras do artigo 3º, em especial o artigo 3º-B e o artigo 3º-C, não vi proibindo o inquérito de acompanhar a denúncia. Ele proíbe os autos com as decisões de competência do juiz das garantias. Ele quer, penso eu, doutor Herman, sujeito às críticas, ele quer que saia do âmbito do juiz do processo, doutora Marta, ele quer que saia aquelas matérias que têm o juízo de valor do juiz das garantias. Por exemplo, um depoimento policial, depoimento colhido pelo delegado de polícia, sem intervenção do juízo das garantias. Um depoimento colhido pelo Ministério Público no âmbito do PIC, sem intervenção do juiz das garantias. Por que não pode acompanhar o inquérito, a denúncia?
Não teve a intervenção do juízo das garantias. Não há juízo de valor emitido pelo juiz das garantias. Se nós entendermos que o inquérito fica absolutamente acautelado, então vamos ter que rever várias súmulas. Por exemplo, aquela súmula que diz que a confissão policial, retratada em juízo, se tiver substrato em prova colhida sob o crivo do contraditório, pode servir como atenuante. Essa súmula acabou. Por quê? Eu não vou mais trabalhar com confissão policial. Eu não vou mais trabalhar com confissão policial. E olha, o juiz da instrução, ele pode sim rever decisões do juiz das garantias no que diz respeito às matérias cautelares apenas. Outras matérias, ele não tem como rever. A decisão que ele pode rever é a decisão cautelar. E aí, lembrando da lição do Dr. Herman, como que ele vai fazer isso se eu vou acautelar absolutamente tudo? Então eu entendo que não só deve acompanhar a denúncia, como também a lei não proíbe, a Auri Lopes Júnior já está dizendo que é uma falha da lei, a lei não proíbe o promotor e a defesa de requerer ao juiz da instrução a juntada de documentos acautelados. Aonde que a lei proíbe isso? Eu posso olhar para o juiz e falar, juiz, está acautelado o documento tal, eu gostaria que fosse juntado. E justifico por que eu gostaria que fosse juntado. Aonde que a lei proíbe isso? Ela não proíbe. Ah, Rogério, mas se prevalecer tudo que você está falando, acabou o juízo das garantias. Não, o que eu não quero é matéria que tenha juízo de valor emitido pelo juiz das garantias, contaminando o juiz da instrução, porque em tema de cautelar, ele pode e deve reanalisar. Cadeia de custódia. Cadeia de custódia dentro do juízo das garantias, eu até falo, né, dentro desse sistema incubado, porque está incubado, ele existe, mas não está ativo. O Supremo suspendeu. O Supremo suspendeu esse, e todos aqui viram a decisão do Supremo. O Supremo suspendeu o juízo das garantias, além de alguns argumentos técnicos, ele traz um argumento importante, questões orçamentárias e falta de condições de concretizar o juízo das garantias num prazo de 30 dias. Também fez isso com o nosso artigo 28. Suspendeu o 28, dando um recado que nós não teríamos condições, num curto espaço de tempo, de organizar o Ministério Público Brasileiro para começar a ser o órgão que determina arquivamentos. Aí eu pergunto, doutor Sérgio, o juiz das garantias foi suspenso por uma ADI da AMB e da AJUF. O artigo 28 foi suspenso por uma ADI do Ministério Público, da Associação Nacional do MP. E por que a polícia até agora não entrou com uma ADI também dizendo que a cadeia de custódia não tem condições de ser implementada em 30 dias? Não tem condições. Todo mundo conseguiu morder um pouquinho. A AMB e a JUF conseguiram do Supremo um aval, suspendeu o juiz das garantias, analisando a magnitude da concretização desse sistema de justiça. O MP foi lá, conseguiu também, suspendeu o 28 para nós nos organizar, e a polícia não suspendeu até agora, não tentou suspender essa cadeia de custódia, e isso vai trazendo implicações para nós, implicações tão importantes, que eu acho que a CONAMP deveria ter incluído nos pedidos de suspensão exatamente a cadeia de custódia. Eu conversava com o colega Valfredo, que isso aqui veio dia 24 de dezembro, foi um final de ano terrível, para quem escreve livros. Eu escrevi 3 vezes o livro, porque eu escrevi, entreguei na editora, veio o pacote anticrime, falei, devolve. Aí escrevi, era uma coisa horrível, eu estava violando, então você está no parque, você vê o Pateta, você lembra do juiz das garantias e vem uma ideia. Aí eu via. Aí eu escrevi, entreguei para a editora, aí veio uma liminar, falei, devolve. Eu escrevi 3 vezes, eu não aguento, mas tem uma hora que você não acaba de escrever livro, você abandona o livro. Eu abandonei, e alguns acabam comprando. Quando nós estávamos estudando o pacote anticrime, não sei se todos estão lembrados, mas o que se falava era o seguinte: o presidente Bolsonaro vai vetar juiz das garantias e a cadeia de custódia. Isso me deu uma tranquilidade, porque eu não comentei os dois. Aí veio.
E já me disseram que eu escrevi antes do tempo, porque o Congresso vai derrubar alguns vetos. Então, não tem sentido, nós vamos discutir isso aqui até o final do ano. Mas a cadeia de custódia é uma coisa de primeiro mundo, ninguém tem dúvida. Aliás, se nós formos na gênese da cadeia de custódia, vamos ver que existe cadeia de custódia em outros setores. Setor madeireiro, onde a madeira ela tem uma validade conforme a obediência da cadeia de custódia, que vai desde a extração até o armazenamento. Mercado de pedras preciosas também obedece cadeia de custódia. Quanto mais se obedece a cadeia de custódia, mais valor tem uma pedra. Agora nós trouxemos isso para o âmbito do processo penal. Tudo bem, na prática nós já tentávamos uma cadeia de custódia, agora está estampada na lei. Por que isso é importante? Eu já começo a fazer a pergunta antes de explicar. E se essa cadeia de custódia, doutor Sérgio, não for obedecida? E se nós não conseguirmos obedecer esse padrão ouro da cadeia de custódia, qual é o reflexo no processo penal para o órgão da acusação? O que o juiz vai fazer a partir do momento que a defesa diz, esta prova não obedeceu uma das etapas da fase externa, ou então foi equivocada numa das etapas da fase interna? O juiz vai tornar esta prova imprestável? Então eu trago aqui alguns slides. Primeiro, trazendo um conceito de cadeia de custódia, está no artigo 158A, conceito legal. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter documentos, manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais, vítimas, etc. Em suma, é a sistematização do procedimento. É a sistematização do procedimento que objetivam a autenticidade da prova. Onde que esse assunto ganha importância? Todos já viram isso, principalmente no caso O.J. Simpson. Esse caso foi um caso que foi resolvido principalmente por erros na perícia. É considerado lá nos Estados Unidos como um caso emblemático da importância da cadeia de custódia. O promotor, nós temos o promotor do caso e os seus assessores, os assistentes da promotoria, no caso O.J. Simpson. O promotor não foi reeleito depois da absolvição, e os assistentes, uma assistente, hoje ela é comentarista de jornal, comentarista de notícia, noticiário lá nos Estados Unidos, e o assistente, que é o assistente negro, também não está mais assistindo o promotor, ou qualquer promotor, e escreveu um livro. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ler o livro. Ela também escreveu, e ele fala que esse caso foi decidido por uma luva. Foi a luva. Por mais que digam que foi um racismo, por mais que digam que ali teve influência de preconceitos de raça, cor, etnia, etc. Não. Ele fala, foi a absolvição, ela nasceu, ela brotou de um equívoco na coleta de uma luva. E onde ele assume que ele errou porque ele colocou as esperanças dele nessa luva. E essa luva foi utilizada perante os jurados e ela não serviu no O.J. Simpson. E estava contaminada, etc. Acho que o doutor Sérgio depois pode nos explicar. Então, a cadeia de custódia, ela passa a ter um interesse grande, e vejam como um detalhe coloca em risco todo um trabalho desde a fase de investigação. Bom, o CPP já estava há muito tempo preocupado com a precaução e com o resguardo das provas. Nós não podemos esquecer que o Código de Processo Penal, no artigo 6º, já fala da importância da preservação do local. No mesmo sentido, o artigo 169. Então, sempre foi uma preocupação a preservação do local. Aí o doutor Sérgio me corrija depois, mas a preocupação era quase que de preservação do local. A partir dali, não tinha uma preocupação tamanha. Agora não. Com a cadeia de custódia, nós temos uma preocupação com todas as etapas, tanto da fase externa, onde a preservação do local aparece de forma relevante, também a fase interna.
os artigos 158A até o 158F, não fiquem pensando que foi um brilho do legislador, não, é uma cópia quase que fiel da portaria 82 de 2014 da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Quase que uma cópia fiel. Vários dados que você vê jogado no CPP, vai lá na portaria que esse dado está devidamente explicado. Então, isso é importante, a Lei 13.964 segue quase que rigorosamente essa portaria. E aqui eu começo a responder aquela pergunta que eu deixei no começo da minha fala. E o que acontece se não obedecermos à cadeia de custódia? Veja, a cadeia de custódia é uma sequência de atos. Esses atos têm uma finalidade, que é garantir a autenticidade da prova. Vamos imaginar que não foi obedecido. Numa das etapas houve falha. Essa prova é imprestável? Nós já temos decisão, e eu comentava com o colega Valfredo, já temos decisão do STJ, rotulando essa prova como imprestável. Então vejam, antes mesmo do CPP anunciar essa sequência, essa solenidade, já tínhamos decisão do STJ etiquetando essa prova como imprestável. A prova que não obedece uma cadeia de custódia, principalmente em crimes cibernéticos, uma prova é imprestável. Vamos imaginar um caso hipotético aqui, uma pessoa está sendo, de repente, levianamente acusada da participação de homicídio e ela vai, esponte própria, até o porteiro e retira uma filmagem ou uma dadal para ver. Ela? Mas não teve um perito? Não teve um perito fazendo autenticidade? Não teve nada? E depois você quer que isso seja utilizado como prova? E isso é imprestável ou não é imprestável? Bom, vai haver corrente no sentido de que a prova é imprestável. O que eu estou sugerindo? Aqui eu estou lembrando um pouco de Pontes de Miranda, plano de existência, de validade e de eficácia. O respeito ou não à cadeia de custódia não vai gerar reflexo na existência da prova. A prova existe. A prova existe. Depois, o doutor Sérgio me corrige se estiver errado. Eu não vou me aventurar a entrar em questões técnicas. Mas aquele que não obedece à cadeia de custódia não pode ter sanções no plano da existência. A prova existe. Também não pode ter sanções no campo da legalidade. A prova é legal, não é ilícita e não é legítima. A sanção pode vir aonde? No plano da autenticidade, do maior ou menor valor, da maior ou menor eficácia da prova na sua finalidade probante. Então, e nós vamos conviver com isso, se é que já não estamos convivendo, porque a polícia, e eu vou falar pela Polícia de São Paulo, conversando com colegas, a polícia dificilmente vai conseguir, num curto espaço de tempo, obedecer absolutamente todas essas etapas na produção das perícias em geral. Aí a defesa vai falar para o juiz, olha, essa prova que o Ministério Público está usando para fundamentar o pedido de condenação, não obedeceu à cadeia de custódia, faltou uma etapa, não houve o rigor na etapa X ou na etapa Y, essa prova é imprestável, tem que ser excluída. Bom, o juiz vai excluir porque essa prova tem que ser encarada como não existente? O juiz vai excluir porque entende que essa prova é ilegal? Ilegítima, e cuidado se a prova é legal, que daqui a pouco nós vamos ver, já tem dispositivo dizendo que até o juiz tem que sair junto com a prova. Saem os dois. Eu entendo que não entra nem no campo da existência, nem no campo da legalidade, e sim no campo da eficácia, da autenticidade do valor. É mais ou menos, doutor Herman, é mais ou menos uma prova testemunhal em que a testemunha senta à frente do juiz e está embriagada. Não é o fato dela estar embriagada que eu vou dizer que aquela prova é absolutamente imprestável. Não, eu vou dar o valor que aquela prova merece. Ou então, doutora Tereza, o depoimento de um adolescente ou de uma criança, por que eu vou dizer que o depoimento de uma criança é imprestável? Eu vou dar ao depoimento de uma criança o valor que merece. A prova que obedeceu mais ou menos à cadeia de custódia deve ter do judiciário a devida resposta no que diz respeito ao seu
valor e não no que diz respeito à sua legalidade ou existência. Salvo, e aqui eu faço o alerta, salvo quando o descumprimento da cadeia de custódia gera reflexos no direito de defesa. E aqui, por conta do curto espaço de tempo, temos que analisar com calma os vários incisos do artigo 3º-B do Juízo das Garantias, que no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa nas perícias, revolucionou. Por quê? Porque se antes as pessoas reclamavam que os seus assistentes técnicos só atuavam depois de feita a perícia, o artigo 3º-B diz que o juiz das garantias decidirá a admissão de assistentes técnicos para acompanharem a perícia. Ou seja, dá a entender que o assistente técnico atuará antes da perícia, se houver assistente técnico já indicado. Olha que interessante. Então, esse contraditório e ampla defesa nas perícias, está no artigo 3º-B, já era uma postulação de boa parte da doutrina, parece ter sido abraçada pelo legislador consciente ou inconscientemente. Seguindo, aqui depois, com certeza, o doutor Sérgio, ele vai esmiuçar as várias fases da cadeia de custódia, rastreamento, eu vou disponibilizar esse material, eu fico um pouco aflito com o tempo, e eu vou direto, então, para o ponto de encerramento. É o 150, tem tudo a ver com a cadeia de custódia, é o 157, parágrafo 5º, que diz que o juiz que toma contato com prova inadmissível tem que ser escanteado. Ah, é isso que está escrito? Não, eu estou aqui resumindo, mas a finalidade é essa. Juiz que tem conhecimento, tem contato com prova inadmissível, é afastado do processo. Nós não podemos esquecer que esse parágrafo 5º, em 2008, ele era o parágrafo 4º. Ele era o parágrafo 4º e foi vetado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E foi vetado usando argumentos da AJUF, que tinha como diretor Sérgio Moro. Olha o mundo como gira. O mundo dá voltas, né? Esse artigo foi vetado em 2008 e agora, mais de uma década depois, 24 de dezembro de 2019, ele é exumado no parágrafo 5º. Ele diz que prova inadmissível que entra em contato com o magistrado, esse magistrado tem que ser afastado. E não fala, doutor Herman, se é o magistrado de primeiro grau, se é o de segundo grau, se é o de terceiro grau, porque temos 4 degraus, né? O STJ ou se é o STF. Bom, esse artigo está suspenso. Esse artigo tem muita chance de ser declarado inconstitucional. Aqui eu reconheço que tem muita coisa com chance de ser declarada inconstitucional. Aquele que o doutor Herman mencionou, então, lá da liberdade provisória, que não cabe liberdade provisória para reincidente, eu me pergunto, reincidente em crime culposo também não? Porque ele fala reincidente, ele é reincidente em crime culposo. Reincidente em crime não violento. Não cabe liberdade provisória se ele lidera a organização criminosa. Não sabe nem está escrito isso. Ninguém dá liberdade provisória se tem prova que ele está liderando a organização criminosa. Você imagina, você está liderando, mas eu acho que você preenche os requisitos subjetivos. Estupidez, não, uma estupidez. Ou é inútil de um lado ou é inútil de outro, mas é duplamente inútil. Agora, esse parágrafo 5º, ele não esclarece qual juiz será afastado. Ele só diz que o juiz que toma contato com prova inadmissível não atua mais no processo. Bom, eu disse que esse artigo tem muita chance de declarado inconstitucional porque ele está aplicando uma sanção endoprocessual para o magistrado que tem o seu livre convencimento preservado. Então, seria uma sanção endoprocessual para o juiz na sua atividade judicante. Já se questiona a constitucionalidade aí. 2, também se questiona a vigência desse dispositivo junto com a garantia do juiz natural. Mas eu acho o seguinte, sem dúvida que eu tenho 2 questões que estão se degladiando, estão debatendo, que é o juiz natural, o juiz não poder ser punido por questões endoprocessuais, mas tem uma outra garantia tão mais importante,
que é da imparcialidade objetiva e o direito da pessoa a ser julgada por um juiz absolutamente imparcial. Como coexistir os dois? Eu vou dar uma sugestão. Qual é a sugestão? Não basta o juiz, e eu conversava isso com o colega Valfredo, não basta o juiz tomar contato com prova inadmissível para ser escanteado. Não basta. Para que o juiz seja impedido de atuar no processo, ele tem que participar, direto ou indiretamente, da produção dessa prova reconhecidamente inadmissível, ou ter aceitado essa prova no juízo de valor dentro dos autos. Se ele não participou da produção dessa prova, se ele, logo que teve contato com ela, a expulsou, a refutou, ele mostrou muito mais compromisso com a verdade processual do que com aquela prova inadmissível. Esse juiz não pode ser afastado, ele tem que ser prestigiado. Foi ele quem refutou aquela prova. E, aliás, quando a doutora Juliana fala, mas ele vai ter que fazer um trabalho hercúleo para esquecer aquilo, eu já trabalhei em casos em que a prova ilegítima, a prova ilícita, ela acabou se voltando contra nós. Então, eu acho que para o juiz não poder atuar no processo, ele tem que ter participado de qualquer modo, ou ter reconhecido em algum momento aquela prova como válida e depois julgada pelo tribunal como inadmissível. Senão, nós vamos viver um processo boliche, onde a bola vai derrubando os juízes. Ó, juiz das garantias está impedido de trabalhar no processo. Aí vai o juiz do processo, toma conhecimento da prova, ele acha que é admissível. Aí o tribunal, 3 embargadores dizem, é inadmissível. Bom, esse juiz está afastado, mas os 3 embargadores também estão. Numa bola só, eu já derrubei 5 juízes. Mas daí a doutora Marta consegue fazer com que esse caso chegue até o STJ. 5 ministros entendem que a prova é inadmissível, tiveram contato, estão afastados. E se alguém levar para o Supremo, acabou. E nós estamos preocupados com o juiz das garantias. Acabou. Então isso é importante. E eu termino dizendo que agora, uma questão que era meramente teórica, e foi debatido entre o CAUCRIM, Procuradoria-Geral, Corregedoria-Geral do Ministério Público, é a questão da prova ilegal como gênero, ilícita e ilegítima como espécie. Agora, mais do que nunca, faz sentido nós diferenciarmos a prova ilícita da prova ilegítima. Por quê? Porque somente prova obtida ilicitamente é que tem força para retirar o juiz do processo. Prova ilegítima, não. Seria absurdo. O juiz ouviu testemunha antes de voltar à precatória. Prova ilegítima, ele já está afastado. Não tem sentido. Então vamos entender que por prova inadmissível, vamos entender que prova inadmissível é sinônimo da prova obtida ilicitamente. Não vamos ampliar o espectro de um artigo tão perigoso como esse. Então, em apertada síntese, são essas minhas observações. Claro que tem vários erros que foram apontados pelos debatedores e pelo Dr. Hermann. São erros que, inclusive, estão ligados com o tema cadeia de custódia e a contaminação do juiz pela prova inadmissível. Qualquer momento pode ser decisivo para se anular ou, então, para fulminar de morte uma persecução penal. Muito obrigado novamente pelo convite, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, Rogério, pela sua brilhante exposição. E, sem maiores delongas, também já passo a palavra ao nosso colega Valfredo Cunha Campos, que será debatedor. Valfredo é promotor de justiça do 3º Tribunal do Júri da Capital e autor das obras Tribunal do Júri, Teoria e Prática, 6ª edição e curso completo de processo penal. Então, Valfredo está com a palavra. Olá, bom dia a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, cumprimento o diretor da escola, agradeço muito a oportunidade de poder discutir as minhas ideias, sobretudo os meus ideais a respeito do processo penal, área onde eu trabalho há mais de 22 anos. Quando veio essa nova lei, com o mundo idealístico, com o mundo utópico, com o mundo poético do juiz das garantias, que me perdoe, colega amigo Rogério, filosoficamente eu não concordo com a instituição, juridicamente eu não concordo com a instituição do juiz das garantias, e na prática eu não concordo. Eu penso que é um falso problema em que se
criou um problema ainda maior na busca de uma solução impraticável e sem nenhuma necessidade. Quando surgem algumas dessas leis, sobretudo de processo penal, há uma despreocupação muito grande com o mundo prático. Com a emenda constitucional 95 de 2016, que fixou o teto de gastos, que abarca todos os poderes, inclusive, sobretudo, o Poder Judiciário. Inclusive, semana passada, o presidente do Tribunal de Justiça foi obrigado a baixar uma determinação proibindo qualquer tipo de nomeação de assistentes jurídicos. Tamanha a crise que assola todos os poderes. Nós temos um teto, nós temos uma limitação orçamentária enorme e que não vai caber a concretização desse sonho, ao meu ver, absolutamente irrealizável, do juiz das garantias. E eu penso que o juiz das garantias é um falso problema, não há a menor necessidade. Eu trabalho, como eu disse, há 22 anos, exclusivamente no crime, já trabalhei muitos anos no interior e acompanhei por parte de juízes que atuaram, determinaram diligências na fase do inquérito policial, buscas e apreensões, prisões temporárias, e depois, no decorrer do processo, se convenceram de que não havia provas e absolveram. Se o juiz das garantias fosse efetivamente uma necessidade, fosse algo, como se está se dizendo, uma conquista da civilização brasileira, não haveria no passado absolvições. E havia, justamente porque o juiz tem o equilíbrio emocional para separar um elemento informativo, alguma determinação cautelar na fase do inquérito policial, dos elementos probatórios, que esses sim, pelos quais ele está autorizado a absolver ou condenar. Então, seria uma cápsis de minúcio em relação aos juízes entender que a criação desses juízes das garantias vai agora assegurar a imparcialidade dos acusados. Como se no passado houvesse um estado de barbárie. Como se os juízes não fossem os juízes que atuavam na fase do inquérito policial e do processo, verdadeiros juízes também das garantias e que também sabiam mesclar com os interesses indisponíveis da segurança pública. E o que eu mais eu vi em muitos artigos pela internet, a lei é extremamente recente, é que foi uma conquista da civilização, um marco civilizatório. Essa expressão eu vi tantas e tantas vezes repetida. Marco civilizatório aconteceria no Brasil quando nós conseguíssemos reduzir a nossa média de homicídios de 55 mil a 60 mil homicídios por ano para 30 mil. Aí seria um marco civilizatório. Mas dizer que o juiz das garantias é um marco civilizatório, como se reinasse anteriormente a ele, a essa instituição, um estado de barbárie em que os réus, ou melhor dizendo, os indiciados eram torturados e não eram asseguradas as garantias deles, ao meu sentir não corresponde à realidade. Indo diretamente ao nosso tema, prometo não me estender muito, a respeito da cadeia de custódia. O 158, diversos letras de A a F, realmente particulariza de maneira bastante detalhada todas as etapas da cadeia de custódia, que visa realmente preservar o elemento probatório, o vestígio para a futura perícia. Agora, a questão de saber se essa prova vai ser considerada ou não quando da sentença, ou se ela vai passar pelo crivo anterior a respeito da admissibilidade ou não dela, se o juiz vai admitir que ela seja considerada como prova ou não. Antes disso, nós precisamos raciocinar qual é a natureza jurídica da cadeia de custódia. Ela é prova? Ela é meio de produção de prova? Não. Ela é um meio preparatório cautelar de preservar um vestígio para ser futuramente periciada por experts, por peritos. É uma medida preparatória, portanto, cautelar. Um meio de obtenção de prova para ser realizada futuramente uma prova pericial. Ela é detalhada em diversas letras. Entender-se, com a devida vênia, amigo Rogério, que unicamente a cadeia de custódia ela tem que ser analisada quando da sentença, no mérito, por parte do juiz. Se for levar a ferro e fogo esse raciocínio, evidentemente, a cadeia de custódia seria uma verdadeira carta de recomendação. Mas ela não é. É um procedimento cautelar preparatório, que tem que ser seguido sob pena, ao meu sentir, de nulidade, de ilegitimidade da prova. Mas, evidentemente, que eu tenho uma preocupação de segurança pública, eu tenho uma preocupação de que toda e qualquer mera irregularidade da cadeia de custódia leve a uma ilegitimidade
daquela prova e, no final, uma absolvição imerecida, que seria um erro judiciário negativo, a absolvição de um culpado. Óbvio que isso é uma tragédia tão grande quanto a condenação, óbvio, de um inocente. Isso nós não podemos permitir. Temos que nos preocupar com a questão da segurança pública, de preservar essa prova para que, no final, seja feita a justiça. No meu raciocínio, se for descumprida a cadeia de custódia em relação a uma mera irregularidade, por exemplo, deixou-se de inserir o primeiro lacre na embalagem do segundo. Ou então um jornalista acabou entrando nas redondezas da casa onde aconteceu um homicídio. Uma mera irregularidade que não afetou a idoneidade, a validade e a autenticidade da prova, ela é pura e simplesmente descartada pelo sistema de nulidades. Agora, se pela cadeia de custódia realmente chegou-se a colocar em dúvida a autenticidade, ou eventualmente a amostra foi contaminada, foi levada uma amostra de sangue a um hospital particular, onde foi misturado com outras diversas amostras de sangue, por exemplo, ou então o transporte de um vestígio do crime foi realizado por parentes da vítima, ou do acusado, ou do investigado, por exemplo, obviamente, nesse caso, haveria uma séria dúvida a respeito da idoneidade dessa cadeia de custódia que contaminaria a prova pericial, fazendo com que o juiz descartasse essa prova, declarando a nulidade dela antes da sentença. O juiz é livre para decidir, evidentemente, de acordo com o artigo 182 do Código de Processo Penal, ele pode concordar, aceitar em parte, ou no todo, ou rejeitar pura e simplesmente o laudo pericial. Mas para ele analisar esse laudo pericial, ele precisa verificar se a cadeia de custódia acabou não contaminando aquela perícia, ao ponto de perder a idoneidade. Nessa hipótese, ao meu sentir, ele deve descartar pura e simplesmente essa prova. Mas, excepcionalmente, só quando comprometer a autenticidade. Por fim, já vou aqui, não quero ser bastante breve, já chegamos próximos da hora do almoço. Como eu sou do júri, eu sou obrigado a falar de uma coisa positiva, uma coisa que, de fato, eu aprovei nessa nova lei, que é o artigo 492 do Código de Processo Penal, que prevê agora a prisão imediata do acusado, levado a julgamento pelo júri, solto, no caso dele ter sido condenado pelo tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos. No final do ano passado, eu realizei um júri em que o acusado matou a vítima, que era a mulher dele, um feminicídio, infelizmente cada vez mais comum. Ela tinha apenas 19 anos de idade e matou na frente da filha de 8 meses, no berço, que viu o massacre da mãe. Ele a massacrou, ele era lutador de artes marciais e depois a asfixiou. Ele respondeu o processo inteiro em liberdade. Depois de 7 anos de duro processo, que sempre eu mantive contato com os familiares da vítima, foi realizado o julgamento pelo tribunal do júri, ele foi condenado a uma pena de 16 anos e saiu livre, leve e solto, belo e pimpão. E a família da vítima, revoltada, indignada, com toda a razão, porque não viu, depois de uma longa espera, uma via crucis de 7 anos, não viu a realização da justiça. Pelo menos a partir agora, do dia 23 de janeiro de 2020, essa realidade começa a mudar, impondo-se a prisão imediata do acusado solto, no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos. Sem dúvida alguma, é um contra-ataque à impunidade, e combatendo essa impunidade, certamente nós conseguiremos daqui para frente satisfazer a sanha de justiça de muitas famílias de vítimas que nos procuram, e eu não dou um ombro, eu dou os 2 ombros para as famílias das vítimas, as agasalho, as abraço e as acompanho sempre. E agora, pelo menos, a lei vai ao encontro dos interesses da sociedade e das, pelo menos, 60 mil famílias que têm um ser querido, um ente querido, enlutado, morto a cada ano aqui no nosso país. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Muito obrigada, Valfredo, pela sua também brilhante exposição. E agora eu passo a palavra ao Sérgio Linares Filho, também debatedor. O Sérgio é perito criminal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, tem formação em Ciência da Computação, Física e Direito, mestrado em Engenharia de Software, e trabalhou como engenheiro de software, programador, e em coordenação de projetos de tecnologia da informação. O Sérgio, também trabalhando lá no Instituto de Criminalística, sempre manteve as portas abertas para as demandas do Ministério Público. Então, gostaria de agradecer ao Sérgio e passar a palavra para você. Obrigado.
Pessoal, bom dia, meio boa tarde já. Agradeço a oportunidade, doutor Arthur, doutora Milene. É muito importante poder falar com vocês sobre um tema da mais alta relevância. Parabenizo meus antecessores, falaram praticamente tudo. Sensacional, gostei bastante. Vamos lá, então. Falar de cadeia de custódia, eu vou fazer uma definição um pouquinho mais técnica, mas, vamos dizer assim, apenas para deixar mais plana a minha exposição seguinte. Cadeia de custódia, do ponto de vista técnico, a gente define como o conjunto de etapas, o conjunto sequencial de etapas pelas quais a prova, eu vou chamar de prova em sentido amplo, o elemento probatório, que passa de vestígio, evidência e prova depois do contraditório somente. Perfeito? Então, o conjunto de etapas sequenciais, na verdade, é essa cadeia de custódia. E o que eu preciso é gerir, administrar esse conjunto sequencial de etapas. Ainda bem que ele é um conjunto discreto, ou seja, as etapas são muito bem definidas, senão ficaria ainda muito mais complicado, certo? Mas surge uma série de questões advindas da necessidade de gerir e administrar esse conjunto. Primeiro, porque cada prova, cada elemento probatório tem a sua própria natureza e precisa ser administrado de uma maneira muito diversa, muito diversa. Eu vou falar disso um pouquinho mais daqui a pouco. Segundo ponto, o tempo dessa administração também é bastante extenso. Isso vai desde o momento em que a prova é constatada, na maioria das vezes no local de crime, até o momento do descarte da prova com autorização judicial. Isso não raramente leva anos. Eu tenho no laboratório de entorpecentes provas armazenadas lá, como contraprovas, 5, 10 anos. Perfeito? São aspectos que dificultam essa administração, a gerência da cadeia de custódia. Pois bem, e o que a gente precisa para gerir a cadeia de custódia e, dessa forma, satisfazer as condições recentemente estabelecidas? Não há meios de se pensar em satisfazer aquelas condições de uma maneira meramente manual, como a gente faz atualmente. Eu vou precisar de sistematizar esse processo através de sistemas dedicados, especializados em gerir cadeia de custódia. Não é... Eu tenho, sim, como bem disse o doutor Rogério, em outras áreas da atividade humana, sistemas que fazem gestão de cadeias de custódia. O senhor citou muito bem, eu estudei esse caso, indústria madeireira, mas há outras áreas também, especialmente na área da saúde, onde a cadeia de custódia se faz bastante necessária. Mas nós temos aqui, diante de tudo que foi exposto, algo bem especial e específico, que eu posso utilizar aquele conhecimento, mas eu vou ter que agregar muito mais, e ao seguro é mais complexo. Falando de maneira genérica, eu tenho que cumprir 3 requisitos para um sistema que gerisse uma cadeia de custódia de maneira adequada. 3 requisitos que precisaria cumprir. O primeiro é o requisito de negócio. O que é o requisito de negócio? Ele precisa administrar a cadeia de custódia da forma como está estabelecido. Ou seja, eu preciso registrar cada uma daquelas etapas que eu disse anteriormente, com todas as nuances relativas àquela natureza de prova, ou seja, é uma fotografia de cada uma daquelas etapas com todos os atributos inerentes àquele tipo de prova. É muito diferente uma prova eletrônica de uma prova biológica, uma prova química, uma prova física. São aspectos completamente diferentes que um mesmo sistema tem que, vamos dizer assim, abarcar. Tá bem? Então, esse requisito de negócio não é algo trivial. O segundo ponto. Esse sistema precisa satisfazer requisitos de segurança extremamente eficazes.
extremamente rigorosos. Então, eu tenho que garantir que cada uma dessas etapas, depois de ter acontecido, não tenha qualquer possibilidade de ser modificada. Então, eu precisava tratar com tecnologias que normalmente não se usa nessas outras áreas que a gente citou aqui, onde eu tenho mesmo na área da saúde, na indústria madeireira, como bem citou o colega, certo? Eu não tenho, por exemplo, tecnologias como blockchain, e eu vejo aqui como necessárias, porque é uma tecnologia que eu tenho que me dá essa garantia. Porque o que eu digo é o seguinte, o problema não é a ruptura da cadeia de custódia, é mais grave, o problema é a dúvida quanto à ruptura. E para garantir que não haja dúvida, eu preciso de entregar um sistema, eu falo sistema em sentido amplo, um sistema de gerenciamento que torne isso transparente. Perfeito? O problema é a dúvida, tá bem? Então, requisito de negócio, complexo. Requisito de segurança, complexo. E o terceiro, um requisito de cibersegurança, que apesar desse requisito de segurança, eu preciso garantir que essa sistemática seja, vamos dizer assim, não possa ser atacada, ou pode ser atacada, seja resistente a ataques, certo? Imagina um sistema que está garantindo a cadeia de custódia, que está gerindo a cadeia de custódia, o valor que ele tem diante da prova que ele está garantindo. Ele pode ser objeto de ataque, sim, e requisitos de segurança, nesse caso, são extremamente importantes nesse caso. Requisitos de negócio, requisitos de segurança e requisitos de cibersegurança. Tá bem? De fato, a gente deveria ter pedido o adiamento também, a suspensão, melhor dizendo, porque não há meios de se adequar no período que foi proposto, não há meios. A gente já vem, exato, a gente já vem há muito tempo trabalhando em cadeia de custódia, tentando fazer o melhor no sentido de que não haja, vamos dizer assim, cobranças, não haja questionamento nesse sentido. É um trabalho bastante complexo. Bem, feito isso, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a segunda parte aqui e fazer um elo entre o que eu disse antes, e a gente fala aqui também em descontaminação do julgado. Isso me remete àquele princípio da proporcionalidade entre direito público e direito individual, porque eu acho que aqui cabe bem. Porque, em certos casos, eu já tenho alguns exemplos, inclusive, uma prova ilícita foi utilizada porque o direito que ela tutelava foi, assim entendido, como mais importante do que o direito particular que tentava mostrar a ilicitude. Isso eu acredito que continua sendo válido, uma prova ilícita. Mas em se tratando de uma prova cuja cadeia de custódia foi rompida, não há que falar em prova ilícita. É uma prova sobre a qual paira a dúvida se é mesmo prova. É mais complexo. Então, eu estou com dúvida se aquilo é prova. Então, eu não posso aqui pensar em direito. Eu estou falando isso porque eu tive uma discussão com um colega ontem sobre isso. Esse princípio da proporcionalidade não me parece aplicável nos casos de ruptura de cadeia de custódia. Claro, como bem disse o doutor Valfrido aqui, o que acontece? Ruptura de cadeia de custódia, eu não penso que haja formas de reconciliar essa prova com a verdade. Não é o caso, certo? Mas eu posso ter problemas com a cadeia de custódia que não necessariamente remetam à ruptura. Perfeito. Como é o caso de a preservação inadequada, mas controlada. Veja, é diferente. Uma preservação inadequada, mas onde eu sei o que foi inadequado, eu posso contornar, certo? O que eu não posso contornar é, por exemplo, aquelas etapas que o sistema que eu disse antes tem que controlar. Se faltou uma daquelas etapas, eu não tenho como dizer que aquela prova que estava antes é que continua depois. Não há meios. Ainda que eu tenho certeza, mas eu não consigo provar, demonstrar. Então, essa prova
eu não diria nem que ilícita seria o melhor termo. Essa prova é ilegítima, mas paira uma dúvida muito grave sobre ela. Tá bem? Bem, pessoal, era isso mesmo que eu gostaria de colocar para vocês. Continuo à disposição aqui. Agradeço novamente, doutor Arthur, doutora Milene, Ministério Público, essa oportunidade. Em nome da superintendência, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado.